Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live da nossa quinta-feira. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 33, a partir do versículo 13. Salmo 33, versículo 13 diz assim: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força o livra o valente. O cavalo não garante a vitória a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que o esperam, na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esse é o Salmo 33, do versículo 13 ao versículo 22. Os Salmos, na verdade, é um livro de oração e é um livro de cânticos. E quando tu estiver numa situação difícil, numa situação de angústia, comece a ler alto o livro de Salmos. São orações, é a palavra do Deus vivo. E isso faz diferença na nossa vida. Então tenha por hábito ler o livro de Salmos além da tua leitura da palavra de Deus. Isso edifica muito a nossa vida, isso consola a nossa vida e fortalece a nossa vida, a leitura da palavra de Deus, de maneira especial do livro de Salmos. Amém? Vamos ter um tempo de oração? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo que estamos aqui para aprender a tua palavra. Pai, nós dependemos totalmente, inteiramente de ti. Se tu ministrares, Pai, com teu Santo Espírito no nosso coração e abrires o nosso entendimento, entenderemos a tua palavra. A nossa vida será transformada, porque a tua palavra é eficaz, ela traz resultado. Então abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Queremos também, Senhor, colocar diante de ti a nossa vida, a vida das pessoas a quem amamos, das pessoas com quem nos preocupamos. Colocamos na tua presença, para que sejam tocados pelo poder da tua palavra e haja transformação e os teus milagres que clamamos a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que essa tarde o Senhor possa realmente nos abençoar. Hoje não teremos o louvor com as meninas, às vezes temos alguns contratempos, então às vezes temos louvor e às vezes não. Então, hoje nós vamos direto para o estudo, mas sempre lembrando para vocês, estejam sempre em oração pelo pastor Osmar, pelos nossos pastores, para que Deus abençoe, dê sabedoria, livre e guarde, e que também o Senhor abençoe cada um da igreja. Que o Senhor fortaleça, como eu disse, muitos irmãos da igreja já tiveram Covid, nós estamos em pleno tempo de pandemia, né? Quando a gente pensa que vai melhorar, piora um pouco, mas o cristão confia no Senhor e olha para o Senhor, como o Salmo do Senhor que nós lemos no versículo 18 do Salmo 33 diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Então o Senhor realmente tem nos guardado, o
Senhor tem nos livrado. Então esteja sempre em oração, clamando ao Senhor e pedindo que o Senhor abençoe. Que o Senhor realmente então possa estar falando ao nosso coração e ministrando ao nosso coração essa tarde. Então vamos estudar a palavra. Nós estamos fazendo o nosso estudo no Sermão do Monte. Quem tem acompanhado os estudos que eu tenho feito na quinta-feira à tarde, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Começamos lá no capítulo 5 de Mateus, falamos sobre as bem-aventuranças, cada uma delas. Falamos da questão dos discípulos do sal da terra, né? Os discípulos a luz do mundo, sobre a questão de que Jesus não veio revogar a lei. Semana passada nós estudamos sobre o homicídio, não matarás. E hoje nós vamos estar estudando um assunto bastante difícil e um assunto bem polêmico, que é a questão do adultério. Então nós vamos ler, se tu tem a Bíblia, se você pode acompanhar na Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Diz assim: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então vamos estudar e meditar na palavra de Deus e ver o que o nosso Senhor, na sua palavra, nos diz sobre esse assunto. O título na minha Bíblia fala do adultério, mas a questão profunda e bem polêmica, na verdade, é a questão do divórcio. Mas antes de nós entrarmos detalhadamente nessa questão do divórcio, nós primeiro vamos ver um outro aspecto muito profundo, que é o primeiro que é colocado aqui, que na verdade é a questão do pecado. Que nós vamos fazer uma análise da profundeza do pecado, da sutileza do pecado, o efeito destruidor do pecado e a realidade do destino eterno por causa do pecado. Então, nós primeiro vamos fazer uma análise nesse aspecto. E nós vemos também, quando nós estudamos e que o Senhor fala, que Jesus diz, não vim revogar a lei, mas cumprir a lei. E daí Jesus começa uma sessão de 6. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Essa é a segunda sessão que o Senhor começa dizendo, ouviste o que foi dito e eu porém vos digo. Lembrando, quando nosso Senhor fala, ouviste o que foi dito, é porque a Bíblia era ensinada pelos escribas e fariseus ao povo. Eles não tinham acesso à palavra. O povo ensina, aos escribas que ensinavam, os fariseus que ensinavam o povo. E quando Jesus, que é a palavra, o verbo de Deus, ele fala, eu porém vos digo. É o autor da palavra, o próprio Deus dizendo, eu vos digo, é assim. E nesse momento, Jesus começava a expor toda a falsidade, toda a hipocrisia dos escribas e fariseus e mostravam o que fizeram com a lei de Deus.
E Jesus mostrava o que realmente era a lei de Deus. E o que nós devemos fazer é estudar a lei de Deus e estudar a palavra de Deus e ver o que o nosso Senhor nos quer dizer. Então nós vamos ver o primeiro aspecto que o Senhor nos fala quando ele diz dessa questão. Ele começa a falar da profundeza, né? Primeiro lado que nós vamos falar do pecado é a profundeza do pecado. Porque o Senhor Jesus, ele não... Olha aqui, ó. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Os fariseus, eles falavam que o pecado estava no ato. Você só pecava no momento que você cometia o ato. Mas quando o Senhor Jesus fala, ele diz que o pecado não envolve apenas o ato. Há uma sutileza no pecado. Há aquela profundidade, porque ele começa onde? No coração. Porque o pecado, a ação terrível do pecado, ela não é no momento que nós cometemos. Ninguém comete um pecado como quem esbarra. Ai, foi sem querer, esbarrei numa cadeira, deixei isso derrubar, fiz sem querer. Ninguém peca por acaso. Ninguém faz algo. Ah, aconteceu e eu fiz. Eu não pude evitar. Não é dessa maneira. O pecado, a questão do pecado, ela não deve ser tratada de maneira leviana, de maneira superficial, como se fosse qualquer coisa. O que existe de mais sério, de mais terrível, é o pecado. E nós precisamos entender como isso é profundo, como isso está arraigado. Nós vemos aqui os fariseus falando só da questão do ato, como se fosse, aconteceu qualquer coisa, um esbarrão, você fez, então aí é que você pecou. E no entanto, Jesus começa a mostrar a questão do coração, ó. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Nós vamos ver mais um pouco o que a palavra fala, que ela fala em Tiago, que nós vamos ver Tiago, capítulo 1, versículo 15. Vou ler o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, ele começa no coração da pessoa. Ele já está lá dentro. Você primeiro olha, você primeiro pensa, você primeiro analisa, você concebeu o pecado. Pecou. Depois você só consuma o ato. Depois você só consuma o ato. Enquanto nós pensarmos que aquilo que está só dentro da gente não vai acontecer nada, eu estou pensando, eu estou sentindo, os outros não veem. Mas Deus vê e Deus revela que está no nosso coração. E quando nesse assunto a primeira coisa que o Senhor Jesus começa a falar é aquilo que está no coração. Vamos ver mais em Mateus 15, tem uma palavra aqui em Mateus 15.
Mateus 15, começa lá no versículo 18. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, o primeiro aspecto que nós vemos aqui, que a palavra mostra claro, e que o Senhor Jesus aqui nos mostra e nos fala aqui no Sermão do Monte, que a questão do pecado, a profundidade do pecado, ela está no coração. Não é uma mera coisa exterior, não é um mero ato exterior. Por isso que Jesus começa falando da profundidade. E aí também tem a questão da sutileza do pecado, porque ele está no coração, mas há uma sutileza no pecado. Há algo assim no pecado impressionante, porque ele começa com uma insinuação na mente, na verdade, de coisas da qual você se alimenta, aquilo que você gosta de ver, coisas que você gosta de ler. Quando você vê, por exemplo, novelas com impureza, coisas que você vê, que você percebe, mas tudo aquilo desagrada a Deus. Você vê os adultérios, você vê as notícias com coisas terríveis e você sabe que tudo aquilo desagrada a Deus. Que tudo aquilo é algo contrário à lei de Deus. Mas você olha, você diz: ah, não, eu preciso saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo. Mas por que você precisa saber? Por que você precisa se alimentar disso? Porque você gosta de sentar e ler sobre isso, de olhar e ver os vídeos sobre essas coisas que são impuras, que são blasfemas, que são más. Aí começa a sutileza de Satanás, quando ele começa a apresentar essas coisas para você, e você senta e olha e começa a ler, e você começa a falar para os outros: mas sabe, fulano, olha, ele aconteceu isso, ele fez isso, traiu a mulher, fez tal coisa e tal coisa e tal coisa. Você sabe todos os detalhes das impurezas. Você sabe todos os detalhes do acontecimento maligno. E você não percebe que é a sutileza de Satanás enchendo a tua mente sobre esses assuntos. Mas a questão é: por que você gosta de ler sobre esses assuntos? Por que você gosta de comentar sobre esses assuntos? Por que você quer que os outros falem sobre esses assuntos? Por que você procura lá no teu celular vídeos que falam sobre esses assuntos? A sutileza do pecado, a sugestão que já vem na tua mente. Você não vai cometer aqui, você não quer, imagina, mas você gosta de ver sobre aquilo, de ouvir sobre isso. Aí está a sutileza do pecado. Então nós vemos a profundidade do pecado, aquilo que está no coração, a sutileza do pecado. E interessante, em questão de sutileza, nós vemos uma história muito famosa na Bíblia, a história de Davi. A época que os reis saíram para a guerra, ele ficou em casa e ele estava passeando lá no palácio dele e ele viu lá no pátio do palácio dele, nos terraços, na casa do vizinho mais abaixo, uma mulher
se banhando. E ele ficou lá olhando. Ele ficou observando. Ele ficou vendo a sutileza do pecado. Então nós temos que cuidar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, aquilo que o nosso coração está interessado. Se pergunte, por que eu gosto de ver isso? Por que eu quero ver isso? Por que eu preciso saber disso? A sutileza do pecado, de toda ação pecaminosa que começa na mente. O outro aspecto é o efeito terrível e destruidor do pecado. Se nós vemos aqui, em Mateus 5, versículo 29, diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O pecado, ele tem um efeito destruidor. E quando o Senhor fala sobre arrancar o olho, sobre cortar a mão, não é a questão literal. Ele mostra o quanto o pecado é destruidor e como nós temos que tomar posição radical. Lembra o exemplo anterior que eu dei? Por que você vê? Todo mundo sabe? Todo mundo está discutindo isso no meu trabalho. Não, mas eu não preciso, eu arranco, eu não quero saber disso. Os meus olhos não precisam ver isso. As minhas mãos, os meus pés não precisam participar disso. Eu não preciso estar nesse lugar. Eu não preciso ser participante disso, porque o pecado destrói. A ação do pecado, ela é terrível. E nós devemos tomar uma posição radical. E tem algo que nós precisamos entender, que aqui, nesse aspecto, 2 vezes o nosso Senhor fala sobre a questão do destino eterno, quando ele diz, no versículo 29, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, versículo 30, no fim do versículo 30, não vá todo o teu corpo para o inferno. Há um destino eterno e um destino muito claro, que é o inferno. E o Senhor Jesus, quando ele fala da questão do homicídio, nós vemos também que Jesus fala sobre o inferno, sobre aquilo que nós sentimos e pensamos, a questão é o pecado. E aqui nós vemos 2 vezes o nosso Senhor falando da questão do inferno, da questão do destino eterno. O que mais nós devemos nos preocupar na nossa vida é o pecado. Porque quem nos manda para o inferno não é Satanás. As pessoas têm muito medo do diabo. Pensam que Satanás vai te pegar, arrastar e vai te levar para o inferno. Satanás não vai te levar para o inferno, não vai te arrastar para o inferno. Quem vai levar você para o inferno é o teu pecado. O teu pecado. E você quer saber de uma coisa? Quem realmente coordena todas as coisas e já condenou e já lançou para o inferno o diabo e aqueles que já estão condenados? Abra comigo, se tu tem a Bíblia, em Lucas 12. Vamos ver um versículo aqui
em Lucas 12, versículo 5. Presta atenção. Eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Quem? Deus. Esse versículo está falando, olha aqui, ó, se você ler no versículo 4 anterior, digo-vos, pois, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. É Deus. É Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus e ver a seriedade daquilo que o Senhor nos fala na questão do pecado. O pecado leva à morte, o salário do pecado leva à morte. O pecado já foi condenado. O pecado já recebeu o julgamento. Já foi julgado, já foi sentenciado. Morte. A morte. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Nós precisamos, quando nós paramos para ler e ver a seriedade da palavra de Deus, e ver a seriedade daquilo que diz na palavra de Deus, e estudar, nós sempre devemos, os nossos olhos sempre devem estar na cruz. Sempre devem olhar a cruz e ver o preço que foi pago por causa do nosso pecado. Quem pagou o preço? Nós todos fomos condenados à morte. A morte eterna, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus morreu. Pagar o preço, derramar o sangue e ressuscitou, que é a nossa vitória. Nós devemos aprender a olhar para isso. E devemos aprender a ver a seriedade do pecado. O destino eterno de quem peca. Então, o primeiro aspecto, quando nós vemos a questão do adultério, primeiro o Senhor Jesus começa a nos falar da questão do pecado. Ele começa a mostrar que está no nosso coração, ele começa a mostrar a sutileza, ele começa a mostrar que eu pequei quando eu já concebi no meu coração aquele ato, que não é no momento que eu pratico o ato que eu pequei, porque os fariseus diziam, só no momento que eu pratico o ato, aí eu pequei. Não. A questão está no coração. Ninguém vê a ira do teu coração quando você está com raiva de alguém. Mas aí está o pecado, você pecou. Ninguém vê quando você está com amargura. Ninguém vê o orgulho do teu coração. As pessoas depois só veem as consequências daquilo que já está dentro de você. Do pecado, nós só vemos as consequências depois. Por isso que o Senhor Jesus fala, nós precisamos entender o quanto isso é sério e precisamos entender e tomar posição radical contra o pecado. Quando nós começamos a ver isso, a ver tudo que está no nosso coração, toda a sujeira, toda imundície, todo pecado, toda essa miséria, essa pobreza, e queremos nos achegar a Deus, e começamos a chorar, então nós voltamos às bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque
porque é esses que verão a Deus. Quando você começa a ver quem eu sou, você vai dizer: o que eu preciso fazer para ser salvo? Como carcereiro. Lembra? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quando você começa a ver o teu coração, a entender que do coração procede os maus desígnios. Enquanto você não vê o que tem no teu coração, a maldade do teu coração, por que tu vai querer Salvador? Tu acha que tu é bom? Que você acha que você é certinho? Nós precisamos entender e ver a nossa miséria. E não existe, pessoal, grau de espiritualidade. Eu sou espiritual, eu não perco. Então tu já morreu, não tá mais aqui na terra. Então você tá lá no céu. Enquanto você estiver aqui nessa terra, nesse corpo do pecado, você vai lutar todo dia. Não existe, não tem isso aí. Isso é orgulho espiritual. Não, eu já estou no nível, eu estou bem. Como eu disse, então você é um fantasma, então você não está aqui nessa terra, você já morreu. Porque nessa terra, enquanto tivermos esse corpo de carne aqui, enquanto tivermos esse coração que a palavra de Deus fala que é enganoso, nós devemos dobrar os nossos joelhos, chorar, clamar ao Senhor e dizer: me livra. Por que você acha que no Pai Nosso, nós vamos estudar mais adiante no Sermão do Monte, diz: me livra do mal, não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação. Nós precisamos entender isso. É o primeiro aspecto que Jesus fala. Agora nós vamos ver a questão realmente do adultério e do divórcio. E é interessante nós analisarmos como o Senhor analisa isso. Porque hoje em dia o divórcio é tão banal, é tão superficial, como era na época dos fariseus. Mas quando o Senhor falou, nós precisamos entender o contexto e vamos ver o que realmente, o que a lei de Moisés dizia. Vamos lá para Deuteronômio, porque Jesus fala da lei de Deus, é a lei que foi dada a Moisés, quem deu a lei foi Deus. Então, primeiro nós vamos ver todo o contexto, aquilo que eles conheciam, o que a lei dizia. Deuteronômio 24 diz assim, vou fazer a leitura. Deuteronômio 24, acerca do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui está falando sobre o divórcio, sobre a questão do divórcio, mas aqui não fala sobre adultério. Sabe por que aqui não fala sobre adultério, que é a primeira coisa que nós devemos observar? Nós vamos ver quais são as causas por que Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas sabe por que não fala sobre adultério? Porque os adúlteros eram mortos. Qualquer mulher que adulterasse, se um homem e uma mulher fossem pegos em adultério, os dois eram mortos. O adultério, a sentença do adultério era a morte. Então, quando um dos cônjuges morresse, ali estava encerrado o casamento.
Então aqui na lei de Moisés, na questão do divórcio, não se fala sobre adultério, porque o adúltero era morto. Mas então, agora nós vamos fazer uma pequena análise. Por que as pessoas se divorciavam? Por que era permitido o divórcio naquela época? O divórcio, nós temos que entender o contexto da lei de Moisés e o contexto da época. Nós temos que entender também que no contexto da época, a mulher era praticamente pouco considerada. Ela não era considerada, era refutada em nada, a mulher. Era muito difícil a posição de mulher no contexto da época. E naquela época, antes da lei de Moisés, de ser colocado as leis, por qualquer razão, um homem mandava a sua mulher embora. Se ele não gostasse, se ela deixasse queimar comida, parasse de gostar dela, ele mandava ela embora. Sai, vai embora, não quero mais você. E aí a mulher estava sujeita até a ser morta. Ela ficava sem nada, então por qualquer motivo, ele simplesmente mandava a mulher embora. Então a mulher, ela ficava totalmente desprotegida. Então o que foi feito? Quando foi feito essa lei de divórcio? Primeiro aspecto, ele limitou o divórcio a situações determinadas. Se tivesse alguma coisa séria, algum problema moral, alguma situação muito séria, então ele limitou o divórcio. E tinha que ser chamado 2 testemunhas. Porque o outro aspecto, o divórcio passou a ser um documento, por isso que se fala carta de divórcio. Então, não se podia mais mandar a mulher sob qualquer pretexto embora. Na verdade, foi uma proteção para a mulher. Então, ele limitou o divórcio, ele passou a ter um documento que, na verdade, ele protegia a mulher, e o divórcio passou a ser alguma coisa séria. Não era qualquer coisa, era um negócio sério. A mulher passava a ter um documento na mão dela que estava escrito por que aquele marido lhe deu carta de divórcio. Aquilo protegia ela, porque se ela não tivesse um documento, ela poderia ser morta facilmente. Dito que ela é uma adúltera, o marido abandonou, é adúltera. Mas se ela tinha o documento em mão, não. É por causa disso. Aí ela podia também casar novamente. Então o contexto de divórcio daquela época, da lei de Moisés, foi para proteção. E foi para colocar, o divórcio não é brincadeira. Não se divorcia de mulher quando nem se troca de roupa. E hoje em dia nós vemos o mesmo aspecto, a mesma situação. Qualquer coisa eu vou divorciar. Qualquer situação difícil, eu vou divorciar. Tanto a mulher como a coisa. Deu o primeiro probleminha no casamento, a primeira situação complicada. Vamos nos divorciar, vamos nos separar. Não tá dando certo. Não tô gostando disso, não tô gostando. A mesma coisa acontece hoje. Quem disse que o homem evoluiu? Quem disse que o homem é mais educado? Da onde nós somos piores do que da época de Moisés? Ao menos na época de Moisés tinha lei e a coisa era séria. E nós vemos, quando nós começamos a estudar as escrituras, nós começamos a perceber o mesmo farisaísmo da época, hoje em dia, e o pior, dentro da igreja. Porque as pessoas na igreja, elas acham razões para divórcio. Não, mulher, na época de Moisés mandou dar carta de divórcio. Posso me divorciar. Da onde?
Quem perguntou sobre o divórcio, nós vamos lá, Mateus 19, diz assim, ó, a questão do divórcio, Mateus 19 é uma boa parte para nós lermos da palavra. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, porém, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração. Mas se nós lemos as Escrituras, Moisés não mandou dar carta de divórcio. Deus repudia o divórcio. Então, quando nós usamos e pensamos algumas partes da Escritura, queremos usar a Escritura para nosso benefício, nós precisamos ler todo o contexto e entender o que realmente estava acontecendo, o que acontecia quando o nosso Senhor fala. E quando Jesus fala dessa questão do divórcio, lembre, o adultério estava de fora. Porque o adúltero era morto. O adúltero era morto. Aí os divórcios eram por outros motivos. Mas aqui, quando o Senhor Jesus fala, ele diz que só há um motivo. Só o adultério. Então, todos os outros motivos são descartados. É isso que a Bíblia diz. Todos os motivos egoístas. Ah, eu não amo mais. Quem coloca amor no nosso coração é Deus. É Deus que coloca amor no nosso coração. Ah, no meu coração não tem mais sentimento. Enganoso é o nosso coração. Enganoso é o nosso coração. Nós devemos parar para ler as Escrituras e ver o que o Senhor nos diz. Todos os outros motivos foram descartados. Todos os motivos. E o adúltero, que era morto pela lei, ele pode ser perdoado. Lembra da mulher adúltera? Vai e não peques mais. Com relação ao adultério, o Senhor Jesus fala, não peques mais. Porque é algo muito sério. Quando o Senhor Jesus fala sobre esse aspecto, sobre essa questão, na verdade, do casamento, do adultério, o Senhor Jesus, quando nós vemos em Mateus 19, ele mostra que o casamento ele foi feito antes da queda. Casamento, gente, é uma instituição divina, não é uma instituição humana. Quem estabeleceu o casamento foi Deus, assim como quem estabeleceu o trabalho. Antes da queda foi estabelecido o trabalho. E você não para de trabalhar simplesmente, eu não gosto mais de trabalhar, não quero mais trabalhar, não preciso mais ganhar dinheiro. Da onde? Você precisa trabalhar, você precisa se sustentar. Você não para de trabalhar porque não gosta. Você continua trabalhando. O trabalho, ele faz muito bem. Deus nos fez para trabalhar. Deus instituiu o trabalho. E Deus instituiu o casamento. Mas o trabalho que antes da queda era bom,
depois da queda passou a ter problema. O casamento que antes da queda era bom, depois da queda passou a ter problema. Aí nós vemos o Senhor colocando proteção. Nós vemos o Senhor Jesus colocando ordem no casamento, colocando governo, colocando o amor sacrificial do marido pela esposa, ensinando a mulher a submissão como a Cristo. Na verdade, a instituição do casamento, ela deve ser entendida à luz da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus fala. E quando o Senhor Jesus começa a falar sobre essa questão aqui do divórcio, lembrando o que nós estudamos antes, todas as razões que os escribas e fariseus tinham colocado que as pessoas podiam se divorciar, Jesus descartou todas elas e disse só por adultério. Você pode se divorciar. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que primeiro nós devemos buscar o perdão. Que Deus é aquele que perdoa o adúltero. Deus é aquele que perdoa o assassino. E nos aspectos do Sermão do Monte, o primeiro que é colocado é o assassinato, é o homicídio. Se Deus perdoa o homicida, por que Deus não vai perdoar o adúltero? Deus é aquele que restaura todas as coisas. Deus é aquele que transforma todas as situações. Mas não é uma questão, do dia para a noite. Há um preço a ser pago. Há um caminho a ser percorrido. Principalmente no casamento. Há um caminho a ser percorrido para que o casamento seja algo bom e o casamento o melhor lugar para nós exercitarmos o caráter do cristão escrito nas bem-aventuranças do Sermão do Monte é no casamento, é na nossa família, é no nosso relacionamento marido e esposa. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados mansos, é aqueles que abrem mão do seu direito. E o caráter do cristão é tanto para homem como para mulher. Então, uma pessoa convertida, ela vai procurar qual deve ser o seu caráter. O casamento é o melhor lugar para que eu seja parecido com Cristo. Não existe lugar melhor de eu ser trabalhado na minha vida do que no casamento. É o lugar aonde eu preciso aprender a ser parecido com Cristo. É ali onde nós somos expostos na frente do nosso cônjuge. É ali no casamento que nos aprendemos a nos humilhar, aprendemos a chorar, aprendemos a buscar a presença de Deus, aprendemos a amar, aprendemos a orar um pelo outro. O casamento é algo impressionante que Deus nos deu. O casamento, o primeiro aspecto do casamento, não é para ser feliz, é para ser parecido com Jesus. Se eu sou parecido com Jesus, se eu busco Jesus, eu vou ser feliz em Jesus. Não é a outra pessoa que faz você feliz. É Jesus que nos faz feliz. É Jesus que alegra o nosso coração. E é Jesus que restaura o teu casamento. Amém? Esse estudo ele é bastante profundo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre isso. Busque a palavra de Deus e estude a palavra de Deus.
Eu não sei como está a tua vida, como está o teu casamento, como está a tua situação, o que está acontecendo contigo, quais são os problemas que tem no teu casamento, e o adultério é o problema mais sério que existe, que mais machuca, mas eu sei que nós temos um Deus perdoador, um Deus que sara, um Deus que transforma todas as coisas. Busque na palavra de Deus. Busque o conselho da palavra de Deus. Não faça aquilo que está na tua cabeça ou no teu coração. Faça o que está na palavra de Deus. Porque nós temos um destino eterno. O tempo nessa terra é muito curto. O tempo nessa terra é curto. Lembra o que nós lemos? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um só dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado ao inferno. Pensa o que você vai fazer. Ande com Jesus. Leia o Sermão do Monte. Medite. E ore ao Senhor e diga: Jesus, eu quero ser parecido contigo, Senhor. Transforma a minha vida e abençoa o meu casamento. Abençoa o meu relacionamento. Restaura, cura, limpa, purifica. A Bíblia diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então ora para que Deus te transforme. Amém? Vamos ter um tempo de oração, buscar ao Senhor Jesus nesse momento. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada um que está vendo essa live nesse momento e aqueles que vão ver, Senhor. Deus de todo poder e misericórdia, Deus que faz milagre, que é transformar o coração. Opera, Deus, agora, Senhor, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que está escutando. E transforma, Senhor. Senhor, o teu perdão, o teu amor, Senhor, o teu milagre nesse casamento, nesse relacionamento, Senhor. Que o teu poder venha, Senhor, e seja curado esse relacionamento. E, Senhor, e possamos andar olhando para Ti, em direção ao céu. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que tua vida seja abençoada, que tu possas meditar na palavra de Deus e buscar a presença do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, e até quinta-feira que vem, o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe.